Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, e enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje narra cenas que ocorreram logo após a ressurreição de Cristo. Vamos continuar a falar sobre o medo para saber como lidar com ele e que ele não mine a virtude da esperança. Dissemos ontem que os nossos medos são como que a sombra dos nossos amores. Se eu descubro o que é que mais temo perder, perceberei o que mais amo na vida. Isto faz lembrar um episódio ocorrido com o rei São Luís da França. Este rei teve um braço de ferro com o chefe do seu exército, que se chamava Joinville. São Luís disse certa vez a Joinville que preferia 100 vezes mais ficar leproso a cometer um só pecado mortal. Joinville, muito franco e desbocado, retrucou dizendo que preferia cometer 100 pecados mortais antes que ficar leproso. E São Luís ficou tão aflito que naquela noite não dormiu e no dia seguinte chamou Joinville e muito mansamente lhe fez ver que a lepra acaba quando morre o corpo, mas que o pecado mortal pode acompanhar a alma no inferno por toda a eternidade. É exatamente neste sentido que Jesus nos diz que não temamos o que nos pode fazer perder os bens efêmeros, e pelo contrário, temamos o que nos pode fazer perder os bens eternos. Normalmente, nós fazemos o contrário do que Jesus nos ensina. Horroriza-nos perder a saúde corporal, mas não nos horroriza perder a saúde espiritual, o pecado mortal que tanto preocupava São Luís da França. Os pais, com frequência, fazem como Joinville, pensam que para o filho é 100 vezes pior o risco de não entrar na faculdade do que o risco de não entrar no céu. Por isso acham importantíssimo que estudem horas e horas, o que está certo, mas não ligam se os filhos não dedicam a Deus sequer a hora semanal da missa e não se confessam nem uma vez por ano e não levam nem um pouquinho a sério o 6º e o 9º mandamento da lei de Deus. E, no entanto, os bens efêmeros sempre nos deixam com o coração angustiado, porque, mesmo quando parecem mais seguros, inquieta-nos o medo de perdê-los, uma vez que todos eles são bens que mudam ou podem mudar. Por exemplo, a fortuna ou a amizade, que morrem ou podem morrer, amigos, parentes, nós mesmos, que enganam ou podem enganar. Qualquer ser humano, pecador como nós, pode iludir-nos, que frustram ou podem frustrar, com muitos sonhos conquistados que depois nos decepcionam. Por isso, é loucura pôr neles todas as esperanças da vida. Todos sabemos, apesar de que preferimos não pensar, que a doença, o desemprego, a falência, a perseguição, a morte, toda sorte de contrariedades e desgraças podem roubar-nos esses bens. Mas esquecemos que ninguém, a não ser nós mesmos, pode roubar-nos os bens eternos, se nos esforçamos por viver no amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo, dizia São Paulo num santo desafio.
a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. E conclui dizendo que não existe poder nem força nos céus, na terra e nos abismos que nos possa separar do amor de Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso. Só o nosso pecado. É um grande cântico à esperança esse de São Paulo. Foi desse teor o que entoaram os mártires, espoliados e desenganados de tudo na terra, mas que caminhavam para a morte cantando com a esperança de receberem o abraço eterno de Deus. Mas vamos aprofundar um pouco mais em quais são os bens eternos. Numa primeira resposta, diríamos que os bens eternos são a vida eterna, o céu, que é a visão e a posse amorosa de Deus, supremo bem e soma de todos os bens para sempre. E talvez acrescentássemos que também são bens eternos as coisas que nos santificam e nos encaminham para o céu, como a oração, as confissões e comunhões bem feitas, os sacrifícios e penitências oferecidos a Deus com sinceridade e devoção. Tudo isso é verdade, mas se ficássemos só nisso, não acabaríamos de entender o que Cristo nos ensinou a este respeito. Neste sentido, são muito esclarecedoras as seguintes palavras de Jesus: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não furam nem roubam. Cristo fala-nos de ir juntando ao longo da vida muitos tesouros no céu, que jamais nos serão roubados, que não serão efêmeros, mas eternos. E quais são esses tesouros? Todos os nossos pensamentos, palavras, ações, iniciativas e empreendimentos, trabalhos, divertimentos, conversas, alegrias, etc., etc., que, praticados por nós com a alma em estado de graça, estiverem de acordo com a vontade de Deus e forem marcados pela retidão e, sobretudo, pelo amor a Deus e ao próximo. É muito esclarecedor o que Jesus diz sobre o grande valor que pode ter um simples copo d'água. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quer dizer que tudo o que for bom e reto, tudo o que não for egoísta, por pequeno que seja, se é vivido com amor a Deus e aos nossos irmãos, passa a ser um bem eterno que a morte não poderá levar. Jesus frisa especialmente as boas obras, as obras de misericórdia feitas em favor dos necessitados. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. É bonito perceber que, vivendo assim, agindo retamente, com o coração grande, tornamos eterno, pelo amor, tudo o que fazemos. Que lição nós podemos tirar? O medo de perder o céu irá dissipando-se se, além de viver em estado de graça, soubermos ir juntando inúmeros bens eternos nesta vida. Assim, nenhum medo minará a nossa esperança. E, se amamos muito as realidades terrenas, saibamos colocar o coração nas realidades eternas. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.